Bom, pessoal, chegamos aqui na nossa aula final. Até aqui nós fizemos toda a construção da imagem, cores, tratamento, o BG. E agora a gente vai fazer alguns ajustes aqui. Tem algumas coisas que me incomodam ainda na cena e isso é super normal, tá? Então eu vou fazer a correção com vocês. O primeiro ponto é, eu quero aumentar um pouco esse carro e trazer um pouco a frente dele para a esquerda. Então eu vou bloquear aqui os meus... Eu vou selecionar o meu flare, né, que são esses flares que eu coloquei em cima dele. Vou deixar, claro, vou selecionar os flares do carro também e cadê? E o carro. Então, vou dar um Command T e aí vou... Perdão, esqueci as sombras. Ó, sombras... Deixa eu ver se estão todas aqui. Estão todas aqui. Command T e aí vou aumentar um pouquinho. Vou crescer um pouquinho a minha imagem e aí vou arrastar aqui, ó. Vou arrastar ela para o lado. Não tanto. Para mim tá melhor. Então, beleza, fizemos esse ajuste. Próximo ajuste, cor do carro. Quero ambientar melhor essas cores. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui nas opções de mesclagem, nas opções aqui, ó, Selective Color, e aí nas neutras eu vou primeiro clipar lá dentro do carro, que eu quero mexer dentro do carro, e aí vou mexer aqui nas neutras, ó, no preto. Vou trazer um pouco de contraste para o preto. Deixa eu ver o amarelo. Vou tirar um pouquinho, porque lembram que a gente colocou um pouco de magenta, o céu é azul, tem um pouco também. Então, mais do que certo a gente acrescentar um pouco disso no carro, tá? Para ambientar ele melhor. Então, vou fazer aqui esses ajustes aqui também no magenta. Ó, vou colocar um pouquinho de magenta, pouca coisa, não muito. Vou aqui nos pretos, vou acrescentar ou lavar um pouco o preto. Aqui nos amarelos, dou uma observada se vai ficar legal acrescentar alguma coisa. Magenta, como a gente já acrescentou magenta, não vai ser necessário colocar tanto. Branco, vamos ver nos pretos aqui. Vocês podem fazer esse elástico, ó, trazer para a esquerda, para a direita e ir mudando a intensidade para ver o que fica melhor. Eu sempre trabalho dessa forma. Então, vou colocar um pouquinho aqui, ó. Então, é isso, ó. Antes, depois. Olha como eu já integrei melhor na minha imagem. Já faz muito mais sentido do que antes, ó. Antes, depois. Antes, depois. Pronto. Próximo passo agora que a gente vai fazer vamos vazar o vidro aqui do carro. Então vamos lá, vou ensinar uma técnica para vocês, prestem bastante atenção. Vou pegar a minha pentua aqui e aí eu vou fazer a seleção aqui dentro do vidro, ó. Vou selecionar essas partes aqui que são do vidro do carro. É onde eu quero que aconteça essa influência, esse vazamento, né? Então vou fazer aqui o desenho, vou dar um selection, ok. Venho aqui, ó, nessa ferramentinha de brightness e contraste e ó, eu criei aqui o meu desenho da janela. E aqui em Feather eu vou colocar um esfumaçadinho de mais ou menos 0,4. Beleza, voltei lá, vou fazer aqui o desenho da lateral aqui, ó. Então, mesmo processo, vou contornar, vou fazer o contorno aqui bonitinho. Ó, contornei, aqui, e aí pintei. Deixa eu visualizar aqui dentro, não pintou não. Aí, ó, foi. Recortei, ó. Tem as duas partes da janela. Ainda tem esses detalhezinhos aqui que eu preciso recortar também. Então, vamos lá. Ó, select. Pronto. Tive que inverter aqui a seleção, Command Shift I, caso aconteça isso com vocês também.
São coisinhas que vão acontecendo que a gente já, por ter experiência, já sabe o que é o problema. Quando não, ó, a seleção está como um todo. Então, Command Shift I, eu inverti e agora eu deleto. Ó, prontinho. Então, criei essa seleção. Aqui dentro do carro, na camada do carro como um todo, eu vou criar uma máscara, tá? E aí aqui em brilho, onde a gente criou aquele desenho, eu vou criar uma seleção segurando o Command, beleza? Segurei o Command, vou ocultar, cliquei na máscara, eu venho nessa ferramentinha aqui, ó, o Paint Bucket, e aí eu deixo a opacidade 5%, a tolerância 32%, e aí eu vou dar alguns cliques aqui, ó. Só que aqui no meu foreground precisa estar o preto, né? Então eu vou dar alguns cliques. Porém, tá vazando. Presta atenção, gente. O que aconteceu comigo aqui pode acontecer com vocês. Ó, eu fiz a seleção, porém tá como um todo, tá aqui fora a seleção. Eu não quero que essa seleção invada toda a minha imagem. Então, vou selecionar novamente, Command Shift I, a seleção voltou lá para dentro e agora eu vou dar as pinceladas aqui dentro, ó. E aí eu vou revelando o meu fundo, ó. Ó, percebam, ó. Aqui não vai revelar tanto porque não tem, aqui está bem claro por causa da incisão do solo, então o nosso foco vai ser aqui. Então assim é feito a parte de reflexo em objetos, ó. Vou até bloquear para vocês verem antes, depois. Beleza? Então assim é feito aquela parte de transparência em objetos translúcidos. Então, técnica bem simples aí. E é isso, exatamente isso que eu faço. Então, fizemos isso, tá? Já temos lá. Se eu quiser, eu posso dar mais algumas pinceladas, né? Se eu quiser continuar aqui, ó, para clarear mais e tal. Só que, para mim, do jeito que eu fiz aqui, já está ótimo. Não preciso mais do que isso. Beleza? Então, show. Qual outro reparo a gente vai fazer? Deixa eu ver. Eu percebo que tem uma linha passando aqui em cima. Mas essa linha acredito que seja do flare. Então, vou identificá-lo aqui, ó. Já identifiquei. Vou até criar um grupo. Flare, fundo. E aí, crio a máscara. E vou apagar aonde eu não quero que tenha essas linhas marcadas do flare. Pronto. Próximo passo, agora a gente vai mexer na modelo. Vamos dar uma mexidinha nela. A gente vai escurecer um pouco essa área aqui, vai tirar também esses frizz aqui, que eu não gosto desses frizz. Eu acho que está muito exagerado. Então, vou aqui na modelo, crio uma máscara, pego o meu brush, diminuo o size dele, e aí eu vou apagar esse frizz que está bem exagerado aqui, ó. Apaguei, ó. E percebam que aqui, ó, tá bem estranho essa transição aqui. A gente pode resolver isso também. Deixa eu ver a opção de curva aqui se a gente consegue fazer alguma coisa. Vou fechar um pouco o plano aqui no vermelho. Vamos ver no verde, no azul. Eu acho que já vai dar uma melhoradinha. Vou inverter a seleção. Com o meu gradiente eu posso vir aqui e pincelar e ir revelando esse efeito que a gente fez. Ó. Então são alguns macetes que a gente pode utilizar. Ou também eu posso criar um layer com o brush mesmo aqui, ó. Seleciono os tons mais escuros e aí eu pinto de fora, ó. Também resolve bem o problema, tá? Ó. E aí depois eu venho ajustando, apagando as áreas aqui que não vai me favorecer tanto. Ó. Aqui, por exemplo, como saídas, então eu posso soltar aqui.
é isso. Aqui em cima tá ok. Já resolvi aquele probleminha que estava muito feio. Ó, a diferença antes, depois. Beleza, então tá ok. E agora a gente vai fazer esses fios aqui, ó, porque na hora do recorte acabou engolindo, então não é legal deixar dessa forma aqui. A gente precisa deixar o trabalho o mais legal possível. Então como que eu faço isso? Pen Tool, tá? Vou fazer aqui, ó, um primeiro traçado. Tracei aqui, beleza? Venho nessa ferramentinha aqui, ó, Path. Vou clicar nela. Deixa eu voltar aqui. Ó, pego a ferramenta Path, segurando o Command eu vou selecionar ela, Command C, Command V ou Ctrl V, Command T, aí segurando o Alt eu vou arrastar o meu ângulo aqui para cima e aí eu posso rotacionar sem sair do eixo. Ó, ok. Se eu quiser, Command T, e aí eu posso fazer posso mexer aqui, ó, no desenho, né, com o Warp. Então vou fazer o mesmo esquema agora, ó, vou copiar, Command C, Command V, Command T, e aí vou fazendo isso aqui, ó, vou posicionando onde eu quero. E é um trabalho de repetição. Eu tenho um módulo dentro do PS Master onde eu ensino também recortes por canais de cabelo, recorte avançado, e explico como faz a reprodução de fios também bem detalhadamente. Então vocês vão ter oportunidade de assistir aulas sobre recorte de cabelo lá dentro do PS Master. Então vou posicionando aqui com o Warp, eu vou mudar, ó. E pronto. Tá aqui. Vou dar mais uma rotaçãozinha aqui. Beleza. Pego o meu brush e aí vou selecionar um brush aqui. Vocês podem ir nas configurações de brush também, ó. Nos brush settings. Ó. Aqui em brush settings eu posso fazer as configurações para deixar o meu brush um pouco mais fino, né? Com a espessura de cabelo mesmo, ó, posso colocar aqui 4 pixels, para ficar bem fininho mesmo, ó. Tá? Na textura, eu posso mexer na textura também, então dá para brincar bastante aí, tá? Coloco aqui o flow 100%, vou pegar esse tom aqui do cabelo, ó. Vou até diminuir, vou botar 5, 3, deixa eu ver. Quero ele menorzinho, esses fios de cabelo tem que ficar bem pequeno. Se não der, a gente volta. Pego o meu brush, peguei o brush, pego a Pen Tool, botão direito, Stroke Path, e aí eu vou simular a pressão do brush e vou dar um OK. Só que eu acho que eu exagerei, ó. Exagerei bem. Ó. Então, vou voltar aqui. Voltei. Acabei perdendo as configurações. Vou posicionar aqui, ó. Beleza. Selecionei. Vou pegar aqui o brush novamente e aí vou colocar um pixel lá em brush settings. Eu posso fazer a configuração também. Acho que eu vou tirar essa textura. Vou mexer aqui no count. Isso, vamos ver se vai funcionar agora. Botão direito, Stroke Path, simular a pressão do brush. Ok. Ó, beleza. Fiz aqui a simulação do cabelo e agora que está o segredo. Eu vou clicar nessa opção aqui, ó, em Look. E tudo que eu fizer aqui dentro vai ser afetado apenas dentro dos meus fios, tá? Com essa opção habilitada. Então eu vou pegar o brush, vou aumentar o size dele. Vou pegar o redondo macio aqui, vou clonar essa cor aqui, ó, o amarelo mais claro, e aí eu vou pincelar aqui, ó, dessa forma. E aí faço esse jogo de cores aqui, ó. Alguns fios são mais escuros, outros mais claros, então a gente tem que ficar ligado nisso também, ó. Aqui,
Ó. Diminuir o flow. Aqui. Ó. Então, essa é uma das formas de se reconstruir um fio de cabelo, tá? Depois vocês podem brincar aí à vontade na hora que vocês forem fazer os estudos. Se quiserem dar outras formas para os fios, fiquem à vontade, tá? Vocês podem trabalhar de forma bem solta, bem livre. Beleza? Eu quero fazer algumas entradinhas de luz na minha modelo também. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui com o Solid Color. Vou criar um Solid Color, um tom mais amarelo. Ok. Na opção de mesclagem e Screen, posso diminuir um pouco a opacidade. E aí com Command I eu... Então, fiz aqui, criei a máscara. Vou pegar o meu Gradient Map, ó. E aí vou pincelar aqui para revelar um pouco dessa luz. Não esqueçam de clipar, eu esqueço direto. E aí vou revelando aqui, ó, bem de leve, nessas transições aqui, essa luz, ó. Posso fazer aqui também, sem exagerar demais. Vou colocar um pouco mais aqui em cima. Então, antes, depois. E aí, posso ajustar conforme eu achar melhor. Aqui eu acho que não tem necessidade de ter tanto assim no braço, porque é uma área que não está recebendo luz, até porque o carro está na frente, né? Então, não é legal ter tanta luz assim. Então, vou apagar aqui. Pronto, apaguei. O que mais que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver. Posso mexer aqui nas cores dela. Esse amarelo está um pouco forçado. Vou baixar o fio dele. Deixa eu ver se um color balance, se a gente colocar um pouco de magenta, vai ser bom pra gente. Legal, coloquei um pouquinho de magenta aqui. Ficou com a temperatura até legalzinha. Ó. Antes, depois. Deixa eu habilitar os filtros que a gente já desenvolveu aqui. Então, tá aí, ó. Bem legal o filtro. Esse filtro aqui eu vou tirar ele do carro. Vou apagar ele do carro aqui porque tirou um pouco do magenta que a gente inseriu no carro. Eu não quero que o carro perca aquelas características. Então, tá aí. Vou apagar aqui em cima também, que deu uma exageradinha aqui, ó. Eu vou criar um outro filter. Aqui, ó, Adjustments, Photo Filter. E aí eu quero colocar um pouco de azul, ciano, talvez, para dar uma temperada. Vou ver a intensidade aqui. Nas opções de mesclagem, Overlay, Soft Light. Acho que eu vou em Overlay e diminuo um pouco a intensidade aqui do filtro. Aqui na opacidade também eu posso reduzir. Ó. Antes, depois. Antes, depois. Deu um pouco de profundidade. Posso inverter e aí com o brush eu vou pintando algumas áreas que eu quero que esse filtro seja mais evidente. No caso, o fundo aqui. Acho que vai ficar legal. Aqui também. Na modelo, alguns pontos aqui dela que eu gostei. Ó. Se a gente quiser dar aquela leve exagerada, né, para separar um pouco o plano, atrás da modelo aqui, entre a modelo e o carro, a gente pode pegar aqui o gradiente, pegar um tom mais claro, um amarelo, por exemplo, e dar algumas pinceladinhas aqui, ó, só para dar aquela separada, aquele volume, né? Vou botar aqui em Screen, Overlay, Screen. Ó. E aí, crio a máscara. Com a máscara selecionada lá, eu vou apagar aqui onde eu
Eu não quero essa separação. Ó. Posso criar outro layer. E aí, pessoal, vocês podem brincar à vontade, tá? Não é porque eu estou ensinando essas técnicas dessa forma que vocês precisam fazer dessa forma, não. Vocês estão livres para fazer. Vou liberar os assets para vocês, então sejam criativos na hora de executar as técnicas. Utilizem as técnicas, mas sejam criativos para desenvolver com as próprias ideias. Procurem por K-Visual. No Behance, também no Pinterest, tem muita referência lá sobre esse tipo de campanha envolvendo carro, tá? Então, o que eu estou passando aqui são alguns macetes, algumas técnicas que se é utilizada e eu utilizo bastante assim também, para vocês não ficarem com dúvida mais em relação a isso, esse tipo de trabalho. Então, vocês podem também aplicar nos posts de vocês na hora de produzir o portfólio, isso faz toda a diferença aí. Então é isso. Para fechar, vou tirar um pouco, perdão, vou aqui no carro ainda. Deixa eu achar o carro aqui. Carro. Vou aqui em Vibrance, vou aplicar um pouco de Vibrance para dar um tonzinho mais legal aqui no carro. Ó, apliquei um pouquinho de saturação, deu aquela saltada aqui nos tons amarelos e um pouco de Vibrance aqui, ó. Então já dei aquela equilibrada, aquela integrada melhor antes e depois, Se eu tivesse um carro colorido aqui, um azul, talvez daria um contraste até melhor, mas como eu achei esse carro com uma qualidade melhor, eu achei melhor pegar esse para poder fazer essa manipulação. Então aqui em cima, na modelo aqui, eu vou colocar um pouco de... Posso tirar um pouco a saturação também dela. Ó, tirei um pouquinho a saturação, pouca coisa. Ficou bem legal. Aqui em cima a mesma coisa. Posso colocar um pouco mais de saturação. Não, tirar um pouco a saturação ou colocar um pouco mais a saturação. Aí tá livre. Tá? Aqui no Hue Saturation, no Hue, posso dar aquela configurada de leve ou tirar ou colocar. A temperatura da imagem como um todo para mim tá excelente. Beleza. Show. Agora o texto, né? Porque eu gosto muito de colocar texto assim em algumas artes e principalmente quando a gente vai fazer um trabalho para cliente, eu acho muito importante a gente colocar. Então, o carro dos seus sonhos. Vou utilizar essa frase, mas quando vocês forem fazer o estudo, vocês podem utilizar a frase que vocês quiserem, né? Respeitando a margem, vou respeitar uma margem aqui, ó. Beleza? Vou colocar um Loren aqui embaixo também. Deixa eu colocar um tamanho 15%, ou maior um pouquinho. Isso, perfeito. E aí vou colocar o textinho aqui. Alinhar junto ao texto principal. Ó. Pronto. E aí, lado direito, se vocês quiserem colocar um logo fictício, criar uma marca para fazer um projeto. E pessoal, vou dar uma dica para vocês. Peguem esse estudo, utilize isso como portfólio, faça um trabalho de maestria, de excelência para vocês colocarem como portfólio. Se for necessário, antes de começar a criação, colocar a mão na massa, crie um logotipo fictício como se fosse uma marca de um carro, tá? Utiliza isso, faz um trabalho bem feito, como se fosse uma campanha para divulgar isso. Utilize isso para você conseguir captar cliente também, tá? Então, dá uma dica aí. Uma das formas de vocês captarem clientes é utilizando o portfólio estudos fictícios ao favor de vocês. Então, beleza? Tenho aqui meu texto, vou separar ele, texto, vou bloquear. Acima de todas as camadas eu vou teclar Shift, Alt, Command E. Vou clicar com o botão direito, vou converter em Smart Object, porque tudo que a gente fizer, a gente inserir noise, a gente inserir desfoque, a gente consegue depois
remover porque está sendo trabalhado dentro do Smart Object. Então, eu venho aqui em Sharp e Unsharped Mask. Então, eu vou dar um Sharp aqui no Amount 100 e no Ratio eu vou dar 1% de pixel. Então, esse é o Sharpening de saída. Dá uma olhada. Antes, perceba. Vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Antes, depois. Então, ok. Aqui eu já tenho uma nitidez violenta, se assim eu posso dizer. O que eu posso fazer é criar uma máscara. Com o brush selecionado eu vou pintar e vou remover essa nitidez em algumas áreas aqui da imagem que eu não quero que receba essa nitidez. Como por exemplo aqui na minha base, no chão, eu não acho que tenha uma necessidade extrema de ter essa nitidez tão forte assim. Então, para mim, faz mais sentido deixar na modelo e no carro do que no chão. Beleza? Perfeito. Se eu quiser, posso duplicar isso e vir aqui em filtro, Camera Raw e fazer alguns ajustes finais no Camera Raw. Só que para mim, observando a imagem assim como um todo, já está perfeito o jeito que eu fiz ali, não precisaria mexer em mais nada, mas a gente pode ainda dar uma configurada aqui no Camera Raw. No Tint, coloquei um pouquinho de magenta, ó, exposição, contraste, os highlights. Posso descer um pouquinho os highlights, fechar um pouco os shadows, os brancos, os pretos. Clarity não vou mexer, Vibrance também não, detalhes, vou botar um pouquinho de Sharpening e tirar o ruído. Então, para mim já está ok. Ok. Como a gente está em Smart, a gente pode editar a qualquer hora o nosso efeito do Camera Raw que a gente acabou de aplicar. Então, basicamente é isso. Vou habilitar o texto para vocês visualizarem e nosso resultado aí da nossa campanha publicitária ficou dessa forma. Espero de verdade que vocês tenham curtido nosso treinamento, esse treinamento exclusivo de tratamento publicitário. São técnicas, algumas simples, algumas um pouco mais complexas, mas com o tempo, quanto mais você vai estudando, mais você vai praticando, melhor e mais, como que eu posso dizer, e fácil fica de se executar uma dessas imagens. Então, pessoal, de verdade, muito obrigado, que vocês possam estudar muito. Quero ver vocês postando isso como portfólio, quero ver vocês evoluindo cada dia mais com as técnicas que estão sendo ministradas tanto no PS quanto nesse treinamento exclusivo para tratamento de imagem. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.